Eu quero hoje dar continuidade a uma mensagem que eu tenho estudado e tenho aprendido tanto, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. Ela está registrada no livro de Neemias e eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Neemias. Nós estamos trabalhando este livro, estudando, aprendendo tantas verdades espirituais. E eu quero com você ler o capítulo 2, apenas alguns versos. Versículo 1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Espírito divino, abre o nosso entendimento nesta verdade que acabamos de ler e glorifica Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Esta é a resposta que o rei deu a Neemias, visto que Neemias era um copeiro, ou seja, ele servia o rei Artaxerxes. E quando Neemias prova o vinho, que era hábito para não contaminar, ou seja, o rei poderia morrer devido aos seus inimigos, e lhe oferece, o rei faz uma pergunta a Neemias: por que está triste o teu coração, visto que você não está doente? Qual a razão, moço, de você estar com essa tristeza no teu semblante? E ele mesmo responde: deve ser tristeza do seu coração. Eu acho fantástico quando alguém toma a liberdade do Espírito para agir. A Bíblia não diz que este rei era pastor, profeta, mas diz que era um homem sensível. Sabe, meus irmãos, eu vejo que nestes dias o Senhor quer levantar na sua igreja homens e mulheres que tenham sensibilidade. Homens e mulheres que aprendam, só no olhar, só no ver, a fisionomia do seu semelhante. Eu quero colocar uma imagem, e quero que você veja esta imagem, e eu vou trabalhar com você hoje, só com as informações que esta imagem hão de produzir. Peço a Tamires, se podemos ganhar aqui na tela. Você já deve ter visto esta imagem em algum momento da sua vida. Quantos já viram esta imagem em algum momento da vida? Você sabe o significado desta imagem? Quantos sabem? Quantos não sabem? Ué, quantos sabem? Quantos não sabem? Ainda há um grupo dos indecisos, do que nem sabem e nem querem saber. Quantos sabem? Levantem bem em alto o braço. Quantos não sabem? Levante o braço. Melhorou. Esta fotografia, esta imagem, foi tirada pela agência Associated Press em 1972. E eu vou ler a narrativa para você entender esta imagem que você está vendo. Trata-se da Guerra do Vietnã. E a imagem que nós estamos vendo é a fuga de algumas crianças, após os americanos terem usado uma arma de ataque intitulada Napalm.
Você sabe o que significa esta palavra napalm? E qual foi a arma que os americanos usaram nesta guerra do Vietnã? É um conjunto de líquidos inflamáveis à base de gasolina gelificada, com efeito devastador. Entre as crianças fotografadas, destaca-se uma menina de 9 anos chamada Kim Phuc, esta que está nua no centro da foto. 9 anos, em prantos, com os braços abertos, tentando fugir dos ataques militares. Mas já carregava na metade do seu corpo as dolorosas queimaduras causadas pela arma química lançado momentos antes no lugar em que ela morava, num vilarejo. Essa foto, meus irmãos, retrata a terrível guerra do Vietnã, que matou mais de 1 milhão de pessoas. Isso em 1972, nós nos deparamos com esta tragédia. Kim Phuc, esta japonesa, chinesa, foi ajudada pelo fotógrafo que tirou esta foto e que a levou para o hospital sem esperança de vê-la restaurada. Ela teve, pelas suas queimaduras, 14 meses de intervenções cirúrgicas. Mais de 1 ano, todos os meses, ela era submetida a uma cirurgia. Será que Kim Phuc conseguiu resistir o trauma e dar a volta por cima diante de um quadro de horror que a vida lhe permitiu experimentar? Será, meus irmãos, que em momentos de grande tragédia na nossa vida, será que nós reagimos como reagiu esta menina? Será que Kim Phuc se levantou diante da prostração da vida e as suas ruínas seriam oportunidades nas mãos de Deus para transformar esta menina em um exemplo de superação, de amor e de perdão? Kim Phuc, após anos de sofrimento e dor, conseguiu alcançar liberdade e felicidade, perdoando todos que fizeram isto a ela e a toda uma cidade ou vilarejo. Esta pequena vietnamita tornou-se a personagem principal de uma das mais belas histórias de restauração pessoal já conhecida. Eu só estou informando você sobre ela porque eu fui pesquisar. Fui saber quem ela era, se ela estava viva ou morta. De fato, Kim Phuc cultivou planos de restauração que as chamas de cerca de 800 graus Celsius produzida pela combustão do napalm não foram capazes de queimar e destruir sua vida. Pessoas como Kim Phuc
olham quadros da existência e acreditam que as ruínas que enxergavam não eram significativas do que o sonho de vê-las reconstruídas, e deram o primeiro passo rumo à restauração. Você sabia que a nossa vida é muito semelhante a esta história? O Senhor quer não só restaurar-nos, como reconstruir nossas vidas. Este é o grande desafio que Jesus veio realizar entre os homens. Mais do que curar, mais do que libertar, mais do que ensinar, Jesus veio restaurar o homem. Restaurar das suas frustrações, restaurar em várias áreas em que ele precisa ser restaurado. Por isso, há um componente nesta noite que eu quero falar com você, propício à restauração. Não apenas o componente físico relacionado a doenças no corpo, como hoje vimos um grupo grande, e eu entre eles, com a minha esposa, recebendo cura no físico. Doenças, mazelas. Mas há um componente espiritual de enfermidades emocionais, que se não for o Senhor para restaurar, nenhum psicólogo, nenhum pastor, nenhum líder tem esta capacidade. Só o Senhor para fazer isto. E é confiando nele que nós chegamos aqui hoje. Crendo que esse Senhor, que fez com que esta menina vietnamita, uma cena chocante quando a gente para, quando a gente fixa o nosso olhar para ver como é que ela se sentia neste momento de dor. Quando você sofre alguma queimadura, você já geme. Agora você imagina alguém sofrer queimadura de gasolina geificada. É algo que bate, parece que é um frescor, está destruindo, derretendo você. Os traumas são incalculáveis. Esta era uma séria candidata a contrair todo tipo de ódio. Jamais se quer pensar na possibilidade de reconstruir uma vida. E a exemplo dela, guardadas as proporções, há muitos de nós assim, caídos, sofrendo, sem experimentar restauração. E o Senhor abre hoje um espaço para tratar conosco, para cuidar de nós. O favor dele é para cada um de nós. E é sobre isso que eu venho falar nesta noite com você. Este livro de Neemias me inspira demais. Aprendo com ele em todo o tempo. Quando a gente leu aqui o verso de número 1 e 2, que é o próximo slide, você leu comigo que o rei percebeu que algo estava errado com o copeiro, alguém de muito significado para ele. Havia uma tristeza em Neemias. A doença dele não era física. Ele não tinha dor no corpo, mas ele tinha dor na alma.
E para você entender por que Neemias foi um líder que reconstruiu a sua vida, de sua família e do seu povo e de uma cidade. Como é que é possível alguém ser esse instrumento nas mãos de Deus? E eu vou te levar a entender essa história. Primeiro, Deus escolheu o seu povo, o Israel de Deus, para expressar o seu amor na humanidade. Foi assim que Deus decidiu. Por isso que os judeus são povo de Deus. Queira você goste, queira você não goste. Deus separou um povo para ele. E este povo chama-se os judeus. E nós gentios, porque eles rejeitaram Jesus, ele abriu espaço para cada um de nós experimentar agora esta graça redentora. A salvação não era para nós, é para os judeus. Mas o Senhor que é cheio de misericórdia, cheio de bondade, porque os judeus não quiseram receber o Messias, Ele estendeu isso a cada um de nós. Deus deu a este povo uma terra chamada Canaã. Terra que dava alimento em abundância. Deus levou este povo a passar por desertos, não para oprimi-los, mas para saber o que havia no coração deste povo. No deserto, este povo experimentou sustento, experimentou proteção, experimentou cuidado. E este povo de obstinada cerviz, duro de coração, rejeitava o amor de Deus, rejeitava a soberania deste amor de Deus. E Deus levantava os seus profetas, Deus levantava Daniel e tantos outros para falar com o povo de propriedade exclusiva de Deus. Por um tempo eles se arrependiam, pediam perdão, de repente voltavam a praticar as mesmas coisas. O povo de tão grande se dividiu em 2 reinos. 2 reinos, Judá e Samaria. Samaria não teve problemas. Samaria foi um povo que experimentou as abundâncias de Deus. Mas o reino de Judá, este sim, pelejou, teve enfrentamentos, teve lutas, passou por anos de cativeiro, de escravidão. Quando eu ouço os especialistas em economia dizer que o nosso país levará mais de 10 anos para recuperar o estado que possuía de 2, 3 anos atrás, e eu fico pensando, será que não é um cativeiro? Será que Deus não está querendo chamar a nossa atenção? O número de desempregos na nossa nação. Nossa esperança é que este governo agora retome a credibilidade. Porque nós não temos credibilidade hoje para com as nações. As grandes indústrias, os grandes empreendedores olham para o Brasil e dizem assim, não, é arriscado colocar recurso nessa nação. Era assim que vivia. Este povo adorava a Deus pouco tempo e logo voltava a pecar. Judá teve por capital Jerusalém. E aí estamos chegando agora em Neemias.
Jerusalém foi destruída inúmeras vezes. E o povo passou por um processo de restauração por meio de sofrimento e devastação. Tudo isso para você entender por que o rei viu no semblante de Neemias, porque ele estava triste. E a reconstrução e a restauração aconteceu em algumas etapas. Não é do dia para a noite. Preste atenção nisto. Não seja enganado por falsos profetas, falsos pastores, que quando você apresenta a sua dor, eles te respondem: faça isto ou aquilo e você passará a viver outra vida, sem problemas, sem lutas, sem pressões, sem sofrimento. Mentira! Vão ter que dar as contas diante de Deus dessas mentiras. E o Senhor quer reconstruir cada um de nós, áreas da nossa vida. Começou a reconstruir o templo, onde o povo de Deus havia deixado de adorar a Deus. Começou com Zorobabel, profeta. Deus levantou Zorobabel para restaurar o templo. Deus reconstruiu o culto a Deus. Eles não cultuavam mais a Deus, pessoal. As pessoas hoje nas igrejas não cultuam a Deus, cultuam a ídolos. O ídolo pode ser um músico, pode ser um pastor, pode ser um líder. Esdras foi um instrumento que Deus levantou para reconstruir o culto ao Deus verdadeiro. E chega Neemias para reconstruir uma cidade que estava com seus muros totalmente derribados, e um povo totalmente vivendo na escravidão. Quando Neemias toma conhecimento deste fato, você que me ouviu falar domingo atrasado, diz que Anani trouxe o relatório, ele sentou, chorou e orou. 3 passos práticos de Neemias. Ele ouviu, ele chorou e ele foi buscar a Deus. É o que você está fazendo, é o que eu estou fazendo. Quando falamos de ruínas, como a imagem daquela vietnamita, quando falamos de ruínas, como nos dias de Neemias, estamos falando de reconstruir várias áreas da nossa vida. Para alguns, o que precisa ser reconstruído é o casamento. Para outros, é a alegria. Não tem mais alegria de viver. Para outros pode ser o trabalho, a profissão. Não importa. Mas o que me chama a atenção nesses 2 versículos que eu citei e pedi para você ter atenção é que não só o rei observa o semblante de Neemias, como depois de ser perguntado, diz o finalzinho do verso 2, está ali na tela: então temi sobremaneira. E aqui vai o princípio desta noite, para a gente orar. Muitos de nós têm perdido a oportunidade de restaurar algo na nossa vida, porque agimos com máscaras. Nos escondemos na realidade do nosso coração. Falta de transparência, ouça isto,
falta de transparência impede o agir de Deus na nossa vida. Falta de transparência impede o agir de Deus na nossa vida. Neemias não conseguiu esconder como ele se sentia. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que eu sei que estão caídas, em ruínas. E quando me aproximo e pergunto sobre elas, na maioria das vezes eu digo assim: tudo bem, está tudo certo. Quando não está. Neemias foi autêntico, transparente, e temeu as palavras daquele rei. Deus ama profundamente aqueles que se quebrantam diante dele. Deixe-me falar uma coisa para você. Já que sou pastor do rebanho, eu preciso dizer a você que uma coisa que é pertinente às ovelhas serem quebrantadas. O que é ser uma pessoa quebrantada? É uma pessoa que reconhece que precisa de ajuda. Quebrantado não é aquele que chora. Tem muita gente que chora e não é quebrantada. E tem muita gente que não chora e é muito quebrantada. Deus ama pessoas que são quebrantadas. No caso de Neemias, foi fácil identificar. O rei identificou isso ao olhar para ele. Era impossível não notar que Neemias estava triste, que Neemias tinha uma preocupação na sua alma. É nesse momento que o Senhor levanta não só pessoas, mas um exército, meus irmãos, para vir e nos ajudar. Uma coisa que eu preciso falar para você: nenhum de nós será vitorioso em áreas que precisam ser restauradas sozinhos. Vamos precisar de ajuda. Vamos precisar de alguém que se preocupe, que estenda as mãos para nós. Porém, o Senhor ama o choro verdadeiro, mas Ele abomina o sorriso falso. O Senhor não leva em consideração pessoas que sorriem facilmente, quando o Senhor sabe que precisa ser restaurado determinadas áreas na vida. Por isso eu quero aplicar hoje o princípio que eu aprendi com Neemias. Princípio de ser transparente, de dizer: as coisas não vão bem, preciso compartilhar com você, preciso abrir o meu coração para você. Se existe uma tristeza no seu coração, faça o que Neemias fez. Dê um passo em direção à restauração. O princípio da transparência, meus irmãos, no início parece uma exposição. Parece ou não parece? Na maioria das vezes. Você se expõe. Você está dizendo para as pessoas que você tem fragilidades.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você, que eu ouvi do Espírito Santo de Deus. Pessoas que se expõem são pessoas que são curadas. Que caminho você quer trilhar? Da transparência? Quer se expor? Ou quer viver no anonimato? Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Arthur, me ajude aqui, filho. Se você possui áreas como aquela menina que estão em ruínas, no caso de Kim Puck era o seu corpo, as feridas físicas que, se não cuidadas, seriam profundas marcas na sua alma, em que ela pôde não só experimentar a sua recuperação física, a sua restauração física, mas ela compartilhou a sua dor. E ao compartilhar a sua dor, Deus a restaurou. Ele pode fazer da mesma forma com você. Se você reconhece que existem áreas na sua vida que precisam ser restauradas, aonde você está, vá ficando em pé. Áreas na sua vida que você reconhece que precisa de restauração, vá ficando em pé no lugar em que você está. No lugar em que você está. Aonde você estiver, vá ficando em pé. Primeiro passo para a restauração da vida é transparência. Transparência. Segundo passo é você compartilhar a sua necessidade. Veja, olhe para esta imagem de novo. Esta menina hoje, uma senhora, ela possui uma fundação. Ela trata de cuidar de gente que foi muito sofrida, não com queimaduras, mas gente que sofre na alma. Hoje é reconhecida a fundação dela mundialmente. Agora te pergunto, se Deus restaura uma menina, que diferença Deus tem para não fazer o mesmo na minha e na sua vida? Nenhuma. Deus pode fazer isso na minha e na sua vida. Vai ser necessário duas coisas para nós aprendermos. Primeiro, fazer o que Neemias fez. Logo foi visto na face dele que ele estava triste. E a identificação foi tamanha que o rei disse: esta dor tem que ser do seu coração. É do seu coração que produz esta dor no seu rosto. É do teu coração, moço. É do nosso coração que produzem as maiores dores. Mas você já fez a primeira atitude, que para mim é significativa. Você identificou, e ao ficar de pé você está dizendo: agora eu quero que esta área da minha vida seja reconstruída. É isso que você quer? Sim ou não? Você que está de pé, é isso que você quer? Então vou pedir uma gentileza, coloque as duas mãos sobre o seu coração, com seus olhos fechados. Você vai dizer: Senhor, eu tenho esta área na minha vida que preciso de ajuda. Senhor, eu tenho esta área que
Senhor, são feridas, são machucaduras, são tristezas que o Senhor tem visto em mim e eu não sei lidar com isso. Senhor, prepara agora, Senhor, pessoas para eu poder abrir meu coração, falar das minhas dores, falar das minhas ruínas, falar dos meus fracassos, dos meus medos e dos meus temores. Vá fazendo isso aí no seu lugar. Vá fazendo isso no seu lugar. Que atitude nobre a igreja de Jesus está tendo hoje, reconhecendo que existem áreas que precisam ser restauradas. Agora que você identificou esta área, peça ao Senhor para lhe intervir. Peça ao Senhor para intervir. Diga: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, põe as tuas mãos sobre mim, Senhor. Não me deixes só. Não me deixes só, Senhor. Não me deixes só. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Eu não consigo. Preciso da tua ajuda. Preciso da tua intervenção. Preciso do teu milagre. Coloca gente séria para eu falar, abrir, a fim de que eu seja ajudado. Senhor, eu sozinho não consigo. Preciso de alguém ao meu lado para me ajudar nesta dificuldade, nesta luta, Senhor, que eu enfrento há tanto tempo. E todos orem assim comigo. Pai Celestial, creio que a manifestação do teu amor seguramente é para todos. Então, Senhor, com este teu amor tão grande, restaura áreas na minha vida. Restaura, Senhor. Faz tudo de novo. Opera um milagre. Senhor, eu estou disposto a falar, a contar destas áreas que produzem tanta dor na minha vida. Prepara as pessoas certas. Prepara a minha célula, Senhor. Prepara os meus líderes, até os meus pastores, para eu procurá-los, para eu falar com eles, abrir esta área da minha vida, para eu ser curado, para eu ser transformado. Em nome de Jesus, Pai, opera este milagre na minha vida e na vida desta igreja. Em nome de Jesus. Posso pedir uma gentileza para você? Você pode segurar as mãos da pessoa que está ao seu lado? Pode fazer isto? De mãos dadas, diga assim comigo em voz alta: creio, Jesus, que a restauração da tua noiva se dá quando nós nos unimos. Há um trabalho do inferno em nos isolarmos, mas nós nos unimos aqui, de mãos dadas, declaramos que juntos somos mais que vencedores. Juntos vamos superar essas dificuldades. Juntos vamos ver as nossas vidas restauradas e reconstruídas. Por isso, Senhor, eu preciso das pessoas que estou segurando a mão. Preciso deles para sobreviver, para me reerguer, para me fortalecer. Não tenho vergonha da exposição. Pelo contrário, estou disposto a abrir meu coração para receber cuidado através deste irmão. Pai, eu conto
com teu espírito para falar através desta situação, junto com os meus irmãos. Opera este milagre na minha vida e na vida do meu irmão, em nome de Jesus, amém. Deixe-me dizer uma coisa, passo prático para você e eu. Nunca tente restaurar nenhuma área da sua vida sozinho. Nunca tente restaurar nenhuma área da sua vida sozinho. Você e eu precisamos da ajuda uns dos outros. Isto é a igreja de Jesus. Isto é a igreja, família de Deus, em que um coopera e ajuda o outro. Amém? Dê um abraço no seu irmão. Diga, olha, conto com você. Você vai me ajudar? Tenha você uma boa noite, um bom descanso. Lembrando que a nossa cantina está aberta, temos ali hot dog, refrigerante e bolos. Um grande abraço. Até terça-feira, todos vocês, líderes, auxiliares.